estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly Guimarães e hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa. E o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje? Nós vamos estudar o gênero notícia e também orações subordinadas adjetivas. Vamos ler uma notícia, fazer análise linguística dela, conhecer um pouquinho mais sobre esse texto, a notícia, as características, a estrutura e falar também um pouquinho sobre orações adjetivas. Estejam atentos à nossa aula, leve caderno, borracha, lápis, porque à medida que eu for explicando o conteúdo, eu também vou já trabalhando as questões que estão no seu bloco de estudo, tá? Nós já vamos lendo e respondendo juntos, tá bom? Então vamos lá, a notícia. Covid-19. Brasil tem 16.118 mortes e 241.080 casos confirmados. Em 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, foram notificados 485 óbitos e 7.938 infectados. O governo diz que 94.182 pessoas já estão curadas. 17/5/2020, essa notícia. Próximo. O Ministério da Saúde confirmou 485 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o balanço divulgado neste domingo 17, o Brasil acumula 16.118 pessoas mortas por conta da doença respiratória provocada pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade está em 6,7%. Próximo. O número de infectados cresceu 7.938 e agora são 241.080 diagnosticados em todo o país. O governo federal estima ainda que 94.122 já estão curados. O primeiro registro oficial foi confirmado no dia 26 de fevereiro. No entanto, a pasta investiga 39 casos que podem ter ocorrido antes desta data. Tá? Próximo. Há também 130.840 ocorrências em acompanhamento e 4.450 óbitos em investigação. São considerados como em acompanhamento. Todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas secretarias estaduais de saúde e que não evoluíram para óbito, explica o Ministério da Saúde. Tá? Agora nós vamos às questões referentes a essa notícia. Vocês viram que estão falando sobre casos confirmados, notificados, dos óbitos que já ocorreram no Brasil. Tá? Então vamos à primeira questão. Por que o título da notícia é Covid-19? Brasil tem 16,18 mil mortes e 241.080 casos confirmados. Por que o título da notícia é esse, Covid-19? O texto tem por finalidade o quê? Porque lá está retratando os casos de óbito que já aconteceu, né? Quantos casos já tem, os que estão em investigação, os que estão sendo acompanhados. E qual que é a finalidade dessa notícia? É promover uma ideia? B. Argumentar sobre um assunto atual? C. Informar ao leitor o fato? Ou letra D. Descrever um acontecimento? Qual é a finalidade dessa notícia? Notícia tem a finalidade de informar um fato a alguém. Então, informar ao leitor um determinado fato. Letra C. Tá? Próximo slide. Qual é o parágrafo que contém a informação principal do texto? A informação principal do texto vem lá na lead, né? No primeiro parágrafo, que vai responder algumas perguntas, o que, onde aconteceu, como aconteceu, determinado fato, tá? Então, a gente encontra essa informação principal lá já no primeiro parágrafo. Qual o fato que desencadeou a notícia? O que foi que desencadeou? Foram os casos confirmados, quantas pessoas já morreram, então isso aí foi o que desencadeou toda a notícia, tá? Então vamos conhecer melhor o que é esse gênero notícia, onde ela é vinculada, tá? Próximo slide. Então o que é a notícia? É um gênero textual, jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação.
Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual. Nesse caso, nós trabalhamos nessa aula falando sobre pandemia, a doença coronavírus. Trata-se, portanto, de um texto informativo e atual ou algum acontecimento real vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, internet, rádio, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, levar informações ao leitor, e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Próximo. E quais são as características da notícia? Vocês lembram que nós, na aula passada, estudamos sobre reportagem, que tem a característica, é um pouco similar à notícia. Nesta teleaula, nós estamos estudando mais sobre o gênero notícia. Então, quais são as principais características da notícia? Texto de cunho informativo, texto descritivo ou narrativo, ou narrativo, textos relativamente curtos, vinculados pelos meios de comunicação. A linguagem ela deve ser formal, clara, objetiva. Texto com títulos auxiliar, principal e auxiliar. Textos em terceira pessoa, diferente da reportagem, que pode ser primeira ou terceira pessoa. Discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano, tá? Próximo. Se liga nessa dica. Para você saber mais sobre diferenças entre reportagem e notícia, basta vocês, alunos, acessarem esse link para vocês conhecerem mais sobre o gênero e ler mais sobre reportagem, sobre notícias, tá? Basta acessar esse link aí. Próximo. Importante. Agora nós vamos estudar sobre orações subordinadas adjetivas. Nós estudamos, respondemos e lemos algum texto de notícia. Agora nós vamos estudar sobre orações subordinadas adjetivas. Existe uma grande relação entre os pronomes relativos e as orações subordinadas adjetivas. Elas são iniciadas pelos pronomes que. Isso ocorre porque as orações subordinadas adjetivas têm valor de adjetivo, sendo dependentes da oração principal. Vamos aqui no quadro para a gente relembrar algo que nós já estudamos na aula passada. Nós estudamos sobre período simples e período composto. No período composto, nós vamos estudar a oração principal, mais a oração subordinada e a oração subordinada adjetiva. Nós vamos estudar nessa aula principalmente a oração subordinada adjetiva, que ela é uma oração principal, mas uma oração subordinada, e elas são ligadas por pronomes relativos. Nas orações coordenadas, elas são independentes e são ligadas por conjunções. Nas orações subordinadas adjetivas, elas são ligadas por pronomes relativos, que também nós estudamos na aula passada, que é o cujo, quem, que, tá bom? Onde. Então, vamos lá. O que é uma oração subordinada? São duas ou mais orações que têm dependência de sentido uma da outra. Eu tenho uma oração principal mais uma oração subordinada. Eu tenho que ter essas duas para que a minha oração tenha sentido, tá? Elas são dependentes entre si. E se o nome dela é adjetiva, então é porque ela vai expressar o quê? Ela vai ter a função de quê? De adjetivar ou caracterizar a oração principal. Traz alguma característica para a oração principal, tá? E elas são ligadas por pronomes relativos. Então, vamos voltar aqui na tela. No entanto, a fim de fazer a ligação entre duas orações, utilizamos os pronomes relativos para introduzir a oração subordinada adjetiva. Então, eu vou ter oração principal mais oração subordinada. Então, entre essa ligação, eu vou ter um pronome relativo, tá? Que liga uma oração à outra. Próxima. Aí, nas orações subordinadas adjetivas, eu tenho elas de dois tipos. Eu tenho a explicativa e a restritiva, tá? Então, vamos conhecer as orações adjetivas explicativas e restritivas. Acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente.
e são separadas da oração principal por vírgulas, tá? Ela se refere ao todo e vem separada, a oração principal da sua subordinada, ela vem separada por vírgulas. Já as restritivas, a explicativa está explicando, as restritivas elas restringem o significado do antecedente e não são separadas por vírgulas e restringe algo, tá? E não são separadas por vírgulas da oração principal. Vamos ao exemplo aí. No trecho, a pasta investiga 39 casos que podem ter ocorrido antes dessa data. A oração destacada tem valor restritivo ou explicativo? Ela já tem o valor que restritivo, porque está restringindo o caso ocorrido. Podem ter ocorrido alguns casos, então ele está restringindo, ele não vem entre vírgulas também. No trecho, são consideradas como em acompanhamento todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas secretarias estaduais de saúde e que não evoluíram para óbito, explica o Ministério da Saúde. Qual o antecedente do pronome relativo que? Qual é o antecedente do que? O que quem não... Calma aí. No trecho, são considerados como em acompanhamento todos os casos notificados nos últimos 14 dias pela Secretaria de Saúde. Esse que, ele antecede o quê? As secretarias de saúde, os casos notificados, tá? Então, vamos aqui no quadro para ficar mais claro um pouquinho. Eu coloquei aqui 2 exemplos de explicativa e restritiva. As explicativas, eu coloquei o exemplo. Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. Como ficaria essa frase aqui no período simples, se fosse simples? Os jogadores iniciantes não recebem salários. Então, é um período simples, é um adjetivo, os jogadores iniciantes, e como eu passo ela para a oração subordinada adjetiva? Eu preciso colocar o pronome relativo. Os jogadores de futebol que são iniciantes, todos os iniciantes, eles não recebem salário. Vocês perceberam que a minha oração principal, ela veio o quê? Entre vírgulas, um aposto o quê? Explicativo, tá? Então se refere ao todo e vem entre vírgulas. E a restritiva? Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Faltou aqui terminar. Que são iniciantes não recebem salários. Tá? Então, aqui refere-se a uma parte, apenas o que são iniciantes. Os que são iniciantes, eles não recebem salários, tá? Então, elas não vêm entre vírgulas, tá bom? A principal da subordinada, quando ela for restritiva, ela não vem entre vírgulas, diferente da explicativa. Então, é por isso, estudante, quando vocês estão escrevendo algum texto, produzindo algum texto, vocês devem prestar bastante atenção no uso da vírgula, porque quando você utiliza a vírgula, dá o sentido de quê? De uma explicativa. Quando eu não coloco a vírgula, eu já vou ter o sentido quê? Restritivo, tá bom? Vamos aqui. No período simples, segue aquele mesmo exemplo lá. Os jogadores de futebol iniciantes não recebem salários. Aqui é um período simples porque tenho apenas uma oração, um verbo, e quando eu passo ele para o período composto, para a subordinada adjetiva, eu vou ter que acrescentar o pronome relativo. Os jogadores de futebol que são iniciantes, todos, refere-se ao todo, que são iniciantes, não recebem salários. Então, aqui eu tenho um período composto, que é uma oração subordinada adjetiva e explicativa, pois veio também entre vírgulas. Compreendido? Então, é isso. O que nós estudamos nessa teleaula de hoje? Nós vimos o gênero notícia, suas características, que a principal característica da notícia é informar o leitor de alguma coisa, de algum fato, escrita em terceira pessoa, tá bom? E vimos também sobre período composto, relembramos o período composto, que pode ser por coordenação ou subordinação. A subordinação, mais na frente, vocês vão estudar outros tipos de oração subordinada
Tem as substantivas, as adjetivas nós estudamos hoje e também tem as adverbiais. As adjetivas, elas são tanto restritivas quanto explicativas, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que todo esse conteúdo vocês encontram na nossa plataforma, Palmas Homeschool. Não deixem de assistir às nossas teleaulas. E é isso, alunos. Até a próxima teleaula de língua portuguesa. Um abraço.